Fala pessoal, beleza? Luciano aqui. Vamos para o nosso recap, tá? De hoje. Mini índice, né? A gente vai bater um papo sobre contexto, teoria e prática, tá bom? Então, batendo um papo sobre o dia de hoje, né? Vou tentar fazer ele de maneira breve, conforme eu havia falado. A gente vai conversar apenas sobre o mini índice, certo? O dia de hoje, né, o dia anterior, na sexta-feira, ele havia fechado com barra sobreposta. Brooks ele fala que sempre que você tem barra sobreposta, você tem que desconfiar de um pouco mais de lateralidade até que o mercado te apresente novas características. E em dias laterais, né, era algo que a gente havia compartilhado no grupo hoje pela manhã, é que em dias laterais o mercado ele pode ter a oscilação tanto vendedora quanto compradora. Então você tem a possibilidade de trabalhar os dois lados. Por quê? Porque você está pensando numa lateralidade. E o que, que é a lateralidade? Aqui no gráfico diário é o desce e é o sobe. Ou o sobe e o desce. Ou seja, você tem a possibilidade de trabalhar, né, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Beleza? E aí o mercado pela manhã veio fazer nova mínima, falhou, né, em romper essa nova mínima e depois, né, inverteu a direção. E aí a gente vem aqui, né, para dar continuidade naquele estudo que a gente já havia feito aqui. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só tirar essa outra. Tá. Então a gente vem aqui para esse outro estudo que a gente já havia feito. Aqui é uma região de wedge, certo? A gente tem uma região de várias wedges, a gente tem um ponto de parada, um segundo, uma terceira região de ponto de parada, aqui novamente, ó, tá? Três puxadas, mais uma vez três puxadas. Então aqui era uma região de nested wedge. Essas nested wedges, elas têm, né, um ponto de inflexão em comum, pelo menos as duas mais próximas aqui, que é esse daqui, certo? Esse ponto de inflexão é um dos pontos que une, né, essas duas possibilidades de wedge. E aqui, né, ele havia renovado o ponto de inflexão. Quando ele renova o ponto de inflexão, o Brooks nos ensina que a gente ganha a premissa de ter pelo menos mais uma perna, tá? E essa movimentação agora, Luciano, ela mudou alguma coisa, né? Ela tem alguma característica muito diferente, né, para a gente pensar que isso daqui encerrou o fim da outra perna? Não. Né? Dando um pouco de zoom aqui para vocês, ó, o alvo que a gente havia, né, conversado, que seria um primeiro alvo, caso tivesse um rompimento e gap, ela como perna majoritária, ela continua válida, tá? Por quê? Porque isso daqui, né, é um pivô minoritário, correto? Em tempo maior, isso daqui é uma perna só. E aí essa correção, né, ela chega a renovar o pivô minoritário, porém, o alvo, né, ele não perde o seu valor porque ele não renovou a mínima majoritária. Se essa mínima majoritária aqui tivesse sido renovada, né, esse alvo aqui deixaria de existir. Porém, ele ainda existe, tá? Ainda existe essa projeção de alvo bem aqui, certo? Mesmo ele renovando a mínima minoritária, já que o ponto majoritário estava aqui, ele não foi renovado. Então, né, aqui no M60, continua aquela ideia que a gente ia ter uma perna 2 de alta. O que, que é a perna 2 de alta? É pelo menos uma nova máxima. E lá no diário, uma nova máxima vai ser aquela ideia da lateralidade. Aí ele pode vir, dar esse primeiro alvo aqui para a gente, né, e depois, né, mudar um pouco a direção, já que o mercado ainda não nos apresentou uma característica diferente no diário. Ainda é barra sobreposta, né, a gente acabou de ver. No 15 minutos, pessoal, ainda falando de ciclo, né, aqui nos 60 minutos, a gente está aqui no micro canal de alta, tá? Agora eu acredito que vocês estão vendo as minhas marcações aí, né, do Point of Fix, né? Então aqui a gente está no micro canal de alta. Você está vendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 barras sem correção. A primeira, né, tentativa dos vendidos de vir a nova mínima será uma L1. L1 pós micro canal normalmente é comprado, tá? 15 minutos, né, para a gente dar uma olhada aqui no dia. Aqui ele forma um ciclo forte, né? Aqui ele tinha dado o primeiro alvo, tá, desse rompimento. Foi um ponto que a gente havia deixado, né, como alvo. Esse rompimento, esse alvo, ele estava junto de uma POC, né, uma região de interesse, tá? Essas regiões de interesse muitas vezes geram bons repiques, né, na direção contrária. É... E aqui a gente viu que teve defesa. Então aqui era uma região de fundo duplo, era a região de primeiro alvo e era a região de POC, tá? Depois aqui ele faz um fundo mais alto. Ele tem uma boa rejeição, porém não chega a mudar o ciclo. Microcanal migra para quê? Para canal estreito de baixo. Normalmente migra para canal estreito de baixo. Aí ele tem uma H1, volta a subir, volta a descer. Quando ele volta a subir, ele tem uma H2. E a melhor movimentação, a melhor possibilidade dos comprados seria após uma H3. H3 foi aqui. E realmente após a H3 o mercado apresentou, né, uma movimentação distinta. Aproveitando, né, uma conversa que eu tive com uns amigos de hoje, é que toda H3 ela é uma wedge. Mesmo que você não consiga ligar as linhas, ela é uma wedge por tentativas de puxada, tá? Então toda H3 ela vai ser uma wedge. Toda L3 ela vai ser uma wedge. Então ela tem a predisposição de ter uma correção um pouco maior.
Porém, aqui ela não iniciou uma correção, ela iniciou um novo ciclo, né? Ela iniciou aqui, ó, um micro canal de alta. Esse micro canal de alta durou até aqui. E micro canal migrou para um canal estreito de alta. Aqui na L1, aqui na L2, né? A L1 foi comprada, a L2 também foi comprada, né? Manteve inclusive a estrutura, né, de não renovar mínimo, e aí gerou ainda mais uma boa movimentação de alta, tá bom? Então, quanto a ciclo, né, foi isso. E aí agora a gente bate um papo rápido aqui sobre os 5 minutos. Deixa eu só ver quanto tempo eu tô levando. Já deu 5 minutos, né? Minha ideia era deixar os vídeos em 5 minutos. Então aqui a gente abre com gap de baixa, a gente abre num Fab 4 de venda, né, no dia de hoje. Tá? Deixa eu só apagar esses Fibonacci aqui. Então a gente abre no Fab 4 de venda, só que a gente abre no fundo, né, da lateralidade. Aqui. A gente abre no fundo da lateralidade. E aí a gente faz uma boa barra de alta, só que para os comprados aqui ganharem, né, mercado nisso daqui, essa movimentação aqui precisava desempenhar pelo menos um micro canal de alta, precisava de uma movimentação, tá? Mais ou menos assim. Então você precisava de um ciclo forte para que saia desse, né, modo sempre vendido que acabou iniciando aqui o mercado, né, no Fab 4, a 200 atuando como resistência, né, no meio da movimentação do preço, movimentação bem interessante, típico de Fab 4, e aí levou, né, a projeção aqui do primeiro alvo de todo esse pivô aqui, tá bom? Aqui era o primeiro alvo que a gente já mostrou no 15. No 5 ele iniciou um ciclo forte aqui, só que esse ciclo forte iniciado no 5, ele era contra um ciclo forte lá do 15. Então eu estava aqui no micro canal de alta, né, aqui eu tenho L1, volta a subir, né? Eu tenho depois aqui uma L2, né, bem aqui na perda dessa mínima, e eu tenho uma L3. A L3 levou uma correção um pouco maior, porém ela não conseguiu, né, voltar à nova mínima, tá? O mercado migrou, né, para o modo sempre comprado, tá? Aqui a gente volta para micro canal de alta, um pouco bem antes daquele do 15, né? A gente tem tudo isso daqui, ó, como micro canal. Primeira correção veio ser aqui, tá? Então ficou realmente no modo sempre comprado, deu um pivô aqui, gerou projeção de alvo, né? Ele chegou a pagar terceiro alvo, tá, desse pivô. E aí, né, ele teve também, né, o primeiro alvo intraday, né, dado ali, certo? Então, quando tem rompimento e gap, né, a gente acaba trabalhando a projeção de alvo. O primeiro alvo aqui e segundo alvo aqui, né? O alvo com o dia anterior, né, ele ficou devendo ali alguns pontos, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Era só para trazer ali uma conversa rápida aqui com vocês, né? Quanto a gatilhos, bom gatilho, barra saindo das médias, rompendo mínima, geralmente são bons gatilhos para boa continuidade. Barras que saem das médias, né, tendem a ter bom gatilho. Aqui, né, seria uma entrada um tanto quanto mais arriscada, né, seria mais pensando na ideia da POC, e aí precisaria ser um trade no risco. Esse gatilho aqui de compra aqui contra a tendência na cara da 20 aqui, não seria um trade de boa probabilidade, tá? Porque a gente ainda não tinha o micro canal. Aí a gente teve um micro canal, né, pós micro canal, as 4 barras ali, né, ficaria com uma probabilidade um pouco maior, mas ainda assim teria que ficar um pouco pé atrás, porque o ciclo do 15, como a gente viu aqui, era um canal estreito de baixo, um micro canal de baixo. Então, contra micro canal, né, normalmente o Brooks fala para você não operar diferente disso. E aí, né, depois de boa movimentação, né, aí sim, né, falhando rompimentos, né, sempre com falha de rompimentos, né, ou seja, não tem como ter alvos para baixo, já que isso daqui acaba sendo só a falha de um rompimento. Aí aqui o mercado dá uma mudada, né? Aqui você até teve bons gatilhos, porque você tinha um bom espaço aqui até o topo, a gente sempre frisa isso. E aí o ciclo aqui, né, mudou completamente, né, pessoal? Virou, né, micro canal de alta. Então aqui a própria, né, L1 foi comprada. Aí a L2 nossa aqui veio ser bem aqui, ó, que também foi comprada, tá? E aí por fim, né, a gente tem aqui uma L3 que não apresentou grande correção, não chegou a mudar a estrutura, os topos, os fundos estão ficando cada vez mais baixos. O Edge, né, tem aqui, só que não muda a estrutura, né, não consegue nem renovar a mínima prévia, então não tem nem como ter aquela premissa de ter perna 2 de baixa, tá? Então a estrutura mantida, melhor você estar operando na ponta comprada, principalmente, né, porque aqui, né, nessa altura do campeonato, você já tinha visualizado, né, o rompimento real aqui, até mesmo pelo 15 minutos desse pivô, e aí tinha projeção de alvo para cima. Beleza? E aqui ficou, né, no modo sempre comprado, aqui trabalhando acima da 200, tá? Beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Uma boa tarde aí, bons estudos, né, e bons trades amanhã. Valeu!